Fala, gente boa! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos resolver algumas questões da seção Se Liga no Enem, Frente B, capítulo 4. Simbora! Para construir uma piscina cuja área total da superfície interna é igual a 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento: R$ 10.000 pela elaboração do projeto, R$ 40.000 pelos custos fixos, R$ 2.500 por metro quadrado para a construção da área interna da piscina. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor de elaboração do projeto em 50%, mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. O percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos é... Olha só, eu montei aí uma tabelinha, aqui no quadro, com os valores do projeto, da elaboração do projeto, dos custos fixos e do valor por metro quadrado na primeira proposta, que são os dados informados na questão, e nós vamos calcular os valores da segunda proposta. Primeira mudança é que foi dito que a elaboração do projeto receberia um desconto de 50%. Se era R$ 10.000, calcular 50% equivale a calcular metade. Então, R$ 5.000 vai ser a elaboração do projeto de acordo com a nova proposta. Os custos fixos nós ainda vamos calcular, tá certo? Então, eu vou chamar isso aqui de custo fixo dessa forma. E o valor do metro quadrado, que custava R$ 2.500, vai sofrer um aumento de 25%. Gente, um aumento de 25% implica num fator multiplicativo de 1,25. Ao multiplicar 1,25 por 2.500, nós vamos obter exatamente R$ 3.125. Muito bem. Mas qual seria, então, o valor da piscina, o valor da construção da piscina de acordo com a primeira proposta? Então, eu vou chamar aqui de valor 1. Nós vamos ter R$ 10.000, que é a elaboração do projeto, mais os custos fixos de R$ 40.000, lá se vão R$ 50.000, mais o custo de R$ 2.500 por metro quadrado. Então, nós vamos ter 2.500 vezes 40, porque a área interna da piscina tem 40 metros quadrados. 2.500 vezes 40 dá 100.000. Com os 50.000 que a gente já tinha somado, então o valor... Deixa a motinha passar. Então, o valor inicial dessa piscina era de R$ 150.000, ok? Vamos calcular o valor da piscina de acordo com a segunda proposta. Então, eu vou chamar de valor 2. Nós teremos o valor do projeto, que agora é R$ 5.000, mais o custo fixo que a gente precisa determinar, mais o valor pago, pelos 40 metros quadrados. Então, a gente vai fazer R$ 3.125 vezes 40, porque são 40 metros quadrados, ok? Foi dito também que a proposta da empresa é que o valor final da piscina na segunda proposta receba uma redução de 10% em relação a esse valor aqui da primeira proposta. Reduzir 10% é calcular um décimo. A diferença vai dar R$ 135.000. Aqui vai ser o segundo valor. Que é igual a 5.000 mais o custo fixo que a gente vai calcular, mais 3.125 vezes 40. Que dá R$ 125.000. 5.000 mais 125.000 dá 130. Então, os custos fixos serão de R$ 5.000. Olha que redução. O que é que a gente quer saber? Essa diferença dos 40.000 para os 5.000 implica numa redução de quantos por cento?
Bom, a diferença é 35 mil, concorda? Então a gente precisa saber 35 mil é que percentual do custo inicial, que era 40 mil reais, beleza? Assim, 35 mil reais, que é a diferença, 35 mil está para 40 mil. Vamos fazer as devidas simplificações. 3 zerinhos de cima, dá para simplificar com 3 zerinhos de baixo. E 35 dividido por 40 dá exatamente 0,875, que representando em forma de porcentagem dá 87,5%, tá certo? 87,5%. E o gabarito, ó, é a letra D. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém, taxa do colesterol ruim, também chamado LDL, de 280 miligramas por decilitros. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou novo exame e constatou uma redução de mais de 20% na taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente foi constatado que o paciente tinha uma taxa de LDL igual a 280. Um mês após a primeira consulta, com a mudança, nos hábitos, no estilo de vida, o paciente teve uma redução de 25%. Reduzir 25% gera um fator multiplicativo de quanto? Diz aí. Isso, 75%. Então, se houve uma redução de 25%, então agora ele vai ter 75%, ou seja, 75 centésimos de 280, de 210 mg por decilitro. No segundo mês após o exame, o paciente obteve uma redução de 20%. Reduzir 20% gera um fator multiplicativo de, isso mesmo, 80%. Então, agora a gente vai ter 80%, que é 80 centésimos, e aí eu posso escrever 80 centésimos, ou simplesmente 0,8, vezes a última taxa, 210. 210 é 21 vezes 10. Então, multiplicando 0,8 por esse 10, a gente vai ter 8 vezes 21. E 8 vezes 21 vai dar 168. Beleza? Então, olha aí na tabela. Com essa taxa de 168 mg por decilitro, o paciente se enquadra em que faixa? Na faixa alta, e o gabarito é a letra D. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? Para a gente poder determinar o percentual da população de risco, do grupo de risco que já foi vacinado, é preciso que a gente verifique o quantitativo da população total e da população que foi vacinada. Então, olha só. 4,5 mais 2 mais 2,5 mais 0,5 mais 20,5. Essa soma dá 30. Agora, a gente vai somar a população vacinada. 0,9 mais 1 mais 1,5 mais 0,4 mais 8,2. E essa soma dá 12. Eu vou nomear de população total e população vacinada. Para a gente saber o percentual dessa população vacinada, então tem duas formas. Eu posso fazer
que a população vacinada está para a população total, assim como 12 está para 30. Fazendo uma simplificação, 12 está para 30, ambos são divisíveis por 3, então vai ficar 4 para 10. Gente, 4 décimos é equivalente a 40%. Então, 40% apenas da população de risco foi vacinada. Islane, só tem esse jeito de fazer, é? Não, vou mostrar outra forma. A gente também pode resolver essa questão utilizando regra de 3. Veja, a população total de 30 milhões, então 30 está para 100%, assim como 12 milhões, que é a população vacinada, está para X. Aplica a propriedade fundamental das proporções e nós vamos ter que 30x é igual a 1.200%. X vai ser 1.200% dividido para 30. Olha a simplificação. Zerinho de cima corta com zerinho de baixo. 120% dividido por 3, 40%. E o gabarito é a letra D. Uma distribuidora possui 40 mil litros de combustível em estoque. Tal combustível é resultante da mistura de etanol e gasolina pura, de acordo com os percentuais de 25% de etanol e 75% de gasolina pura. Para atender aos novos parâmetros nacionais na mistura dos combustíveis, o dono da distribuidora precisará alterar os percentuais de composição do combustível presente no tanque para 20% de etanol e 80% de gasolina pura. Se o dono da distribuidora irá adequar o combustível em estoque ao novo padrão, adicionando gasolina pura aos 40 mil litros existentes, a quantia de gasolina em litro a ser adicionada será... Imagine que na refinaria existe um grande depósito, um tanque, certo? E nesse tanque tem 40 mil litros de combustível, já misturado na proporção do parâmetro inicial. 25% desse combustível é etanol e 75% de todo o combustível é gasolina. Então, nós vamos fazer o seguinte: 25% de todo o combustível, ou seja, de 40 mil, é etanol. Gente, 25%, lá no iniciozinho das nossas aulas de porcentagem, eu falei sobre porcentagens especiais. Calcular 25% de qualquer valor é a mesma coisa de calcular 1/4 desse valor. Então, 1/4 de 40 mil, então são 10 mil litros de etanol. Beleza? Então, são 10 mil litros, colocar assim, ó, 10 mil litros de etanol. Se o estoque tem 40 mil litros e 10 mil litros são de etanol, beleza, então o restante é de gasolina. Nem precisa calcular 75% de 40 mil, basta calcular a diferença. Então são 30 mil litros de gasolina. Ok, houve uma modificação no parâmetro de composição desse combustível e agora de etanol utiliza-se apenas 20% e os 80% restantes de gasolina pura. O que a gente precisa determinar é quanto de gasolina precisa ser adicionado nesse reservatório para que a nova proporção seja 20% de etanol e 80% de gasolina pura, certo? Então, veja. A gente já sabe que a quantidade de etanol que está lá no tanque é de 10 mil. Então, a gente já sabe aqui que no novo parâmetro eu continuo tendo 10 mil litros de etanol. Certo, mas quanto é que vai ter de gasolina aqui? Não faço ideia. A gente pode fazer uma regra de 3. Olha só, se eu sei que 20% de toda a capacidade corresponde a 10 mil, 80% corresponde a quanto? Uma regra de 3 simples, né? Então vamos lá. 20% está para 10 mil, assim como 80% está para X. Então vai ficar 1 está para 4, assim como 10 mil está para X. Aplica a propriedade fundamental das proporções e aí nós vamos obter
que 1 vezes x é x, e 4 vezes 10 mil dá 40 mil, o quê? 40 mil litros. Ou seja, nesse recipiente, nesse reservatório, na verdade, para que haja essa composição, são necessários 40 mil litros de gasolina, sabendo que existem 10 mil litros de etanol. Falha nossa. Só que no recipiente, no reservatório, já existem 30 mil litros. Se eu preciso de 40 mil, então eu preciso acrescentar apenas 10 mil litros de gasolina pura. E aí o gabarito é a letra B.